Bom dia, nono ano. Mais uma videoaula. Deixa eu arrumar aqui as coisas do óculos, né? Eu tô meio ceguinho. O... Então, fiquei muito feliz com o resultado do primeiro bimestre. As notas foram muito boas, já na prova presencial e também depois nos trabalhos, ali na prova do Google Forms. E acho que a videoaula ajudou vocês um pouco a entender os capítulos, os vídeos que eu mandei, então o resultado foi positivo, embora a gente ainda esteja um pouco distante, né, sem aula presencial, mas a gente pode continuar estudando de uma maneira bastante efetiva, bastante produtiva. O que eu mudei, que eu vou mudar nessas próximas videoaulas, é que eu vou fazer por capítulo, né? Nós estamos agora entrando no livro 2, capítulo 4, é o 4, 5 e 6. Para fazer uma aula menor, de apenas 10 minutos, rápida, né? Explicando o capítulo, vou fazer uma videoaula por capítulo. Assim que a gente acabar esse capítulo 4, eu faço uma outra de mais uns 10 minutos, explico o 5 e assim até chegar ao 6. Acho que é mais prático, mais, né, produtivo e mais ágil na hora de vocês fazerem. Ele é tutoriado, né? O que significa isso? Diferentemente da outra videoaula, eu vou passar pelas páginas e já vou explicar inclusive as atividades, como fazê-las. Então já fica as dicas aqui de como vocês vão fazer as atividades de tarefa. A tarefa de vocês eu vou pedir da página 3 a 15, vai estar registrado isso no material de apoio do Unimestre e também no diário de classe. E aí, o que que passa aqui pelo capítulo 4, né? As paisagens naturais da Ásia, da Europa e da Oceania. Da Europa a gente já estudou um pouco entre o sétimo e agora o, o oitavo, o oitavo e o nono ano. Então não é muito complicado de entender. Nós vamos ver uma série de mares, né, bacias que vão permear o interior da Europa, com muitos rios, né, muitos rios usados para navegação, tanto de transporte marítimo de pessoas quanto também de produtos, né? Então a Europa é muito conectada, né? É um continente em que os países têm diferenças lá, as suas, né? Tem alguma aversão aos imigrantes, mas também tem um contato comercial bastante intenso. Então a página 2, 3 vai mostrar um pouquinho isso aí, né? A diversidade, né, dos continentes que nós vamos precisar analisar as características ambientais, né? Depois, passando ali pela página 4 e 5, nós vamos ter a Oceania, um continente composto pela Austrália e Nova Zelândia, vai mostrar ali as fotos, né? É um continente oceânico, né? Que a divisão dos países é feita pelo oceano, né? É formado por ilhas, né? A Austrália é a maior delas, vem a Nova Zelândia. Nós vamos ter também ali a Indonésia, uma parte da Papua Nova Guiné, né? Que vão formar esse conjunto de arquipélagos, né? De conjuntos de pequenas e grandes ilhas, né? As regiões são divididas em Melanésia, Micronésia e Polinésia, que são conjuntos, né, de ilhas que têm uma certa proximidade entre elas e também uma relação cultural e comercial também. Já na página 5 vai aparecer um exercício ali, né, que com auxílio do mapa político da Oceania, né, ou um atlas, esse mapa político tem no material de apoio de vocês vão ter que usar o material de apoio. O material político está no final da apostila e tem os mapas políticos, né, da Oceania, da Ásia, da Europa, do que vocês vão precisar para resolver essas questões. Mas ali assinale no mapa da página anterior, que está na página 4, né, a numeração indicada de cada país de acordo com os itens abaixo, né. Os países mais extensos, por exemplo, na letra A, a Austrália é o primeiro, então vai ter o número 1, vai estar no mapa. Então é uma análise de mapa, esse exercício aqui entre a 4 e a 5, bem tranquilo de fazer. Depois eu vou falar do relevo e hidrografia, que é quando se forma ali, né, uma parte da América, da Ásia e da Oceania, que há 55 milhões de anos, né, no caso da Pangeia, a divisão entre Ásia e Europa, que seria a Eurásia. E aí tem um QR Code ali que mostra isso com imagens, que é melhor, né, o texto explica também, mas o legal é vocês abrirem o QR Code, né, vai ficar bem mais tranquilo de entender. Passando depois, nós vamos ter ali as cadeias de montanhas principais, né, do Planalto da Mongólia, aí o texto vai ter relação com as fotos que estão na página 6, né, uh, o Monte Elbrus no Cáucaso, na Rússia, os nativos do Planalto da Mongólia, que é um grande deserto, a planície de Castelluccio de Noria na Itália, o sal cristalizado que fica no Mar Morto em Israel. Então essas paisagens, né, que vão estar dentro da Europa, né, a própria ideografia que aparece na página 7,
a bacia dos rios Indo, Volga, Reno, todos os rios que vão cortar a Europa, né, as principais bacias da Eurásia e já se ligando com a Ásia, vão estar no relevo de geografia da página 7. Já em seguida, na página 8, tem um exercício que tem a ver com os mapas da página 7, que vai pedir ali, né, identifique onde se dá o exutório, ou seja, onde desembocam as águas das bacias hidrográficas entre a Europa e a Ásia. Vou dar o exemplo primeiro de vocês, a bacia do rio Reno é no Oceano Atlântico, mas onde é que eu vou descobrir que é no Oceano Atlântico? No mapa que está na página anterior. Ou seja, bem tranquilo de fazer, é uma análise de mapa. Seguindo pelos planaltos ondulados, eruditos da Eurásia, Europa e Ásia, nós vamos ver ali uma série de tradições milenares, né, que seriam o pastoreio, né, as pessoas que vivem da agropecuária dentro do interior, tanto da Ásia como da Europa, ainda de uma maneira, atividades familiares. Tem a viagem de Marco Polo para a China, que ele vai sair da Europa, vai passar pela China e vai ver uma série de características diferentes culturais e também de adaptações culturais, né? O texto que está na página 9 é muito legal. E depois é um olhar geográfico, né? Tem ali a respeito dos temas abordados, um outro exercício da página 9, né? Se não é o excesso de frio que inibe a intensidade do fogo, qual é o fator responsável pela situação vivenciada por Marco Polo? Aí tem a ver com montanhas, com a própria viagem, com o estilo de vida das pessoas da região. A resposta é pessoal porque está no texto ali, onde vocês vão argumentar depois, né? No próprio exercício. Depois tem as montanhas da Eurásia, as planícies e depressões também da Eurásia. Sempre que ele está falando de Eurásia, ele está falando tanto da Europa como da Ásia, porque na realidade não são continentes separados, né? Eles são continentes, a Europa é uma península da Ásia, são continentes por terra unificados e são separados culturalmente, né? A Europa ocidental e a Ásia ocidental e oriental tem língua diferente, cultura, hábitos e costumes, né? Religião. Então a divisão entre a Ásia e a Europa é mais cultural do que propriamente física, né? E aí vai aparecer uma série de situações de características naturais próximas, parecidas entre as duas regiões, né? Na página 10 e 11, que vai continuar, vai desembocar na 13, uma vista aérea do rio Volga, que passa pela Rússia, que é o principal rio, né, que passa pela Rússia. Algumas falhas geológicas no Mar Morto, na região do Rio Jordão, também com imagens muito legais de fazer. Depois a região do Mar de Aral, que tem diminuído o seu volume pelo uso intensivo da agricultura, um texto bem legal de ler, de ver as fotos na página 13. Depois na 14 e 15, que já fecha ali a atividade de vocês e a própria parte do capítulo 4, né? Vai perguntar dois exercícios entre a página 14 e 15, né? O exemplo europeu e asiático para cada um dos seguintes fatores, né? Planície. Então, eu posso citar a grande planície europeia, a Sibéria na Ásia, a grande planície europeia na Europa, a depressão absoluta. A depressão seriam os mares interiores, né, que são abaixo do nível do mar. Posso citar o Mar Cáspio, no caso, o Planalto da Sibéria. Esses exercícios são bem tranquilos de fazer, tá? Depois vão aparecer os rios, né, Reno, Yangtze, que fica na China, o Indo, que fica na Índia. Aí vou mostrar assim a diferença, né? A drenagem exorreica e a drenagem endorreica. Na realidade, a exorreica é aquela que deságua no oceano e a endorreica que deságua dentro do próprio continente. Então, nos textos anteriores é fácil de responder, porque é uma pergunta bem objetiva, não vai tomar muito tempo de vocês para fazer. E aí já fecha praticamente a tarefa de vocês. Ele vai continuar ali mostrando as bacias hidrográficas da Oceania. Dentro da própria Oceania, que são um conjunto de ilhas, existem rios, né, bacias que desaguam dentro do próprio continente, na sua grande maioria. E alguns outros rios da Oceania, dessas ilhas da Oceania, vão desaguar no oceano. A página 16 e 17 vai mostrar um pouco isso, vai ter um exercício, mas aí já seria para outra semana. Depois tem uma parte dos planaltos, na parte dos planaltos e montanhas que tem dentro da própria Nova Zelândia e da Austrália, já dentro da Oceania, a barreira de corais da Austrália, a paisagem no interior, os fiordes da Nova Zelândia, que é uma construção de milhões e milhões de anos na era geológica, que vocês estudaram lá no 6º ano, que vai aparecer com uma espécie de imagens e textos, né, laterais na página 19. E aí depois vai ter um exercício ali que eu vou explicar numa outra aula, que é um exercício para frente, né? Depois vem os climas e vegetações dessas regiões, né? O clima
da Ásia equatorial, tropical e desértica. Eu já expliquei isso para vocês em sala, no 8º ano, que a Ásia tem alguns climas muito parecidos com a América do Sul, porque estão próximos à linha do Equador, ou entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Então, o clima tropical, subtropical, equatorial não é uma característica só da América, né? Você vai ter isso um pouco na África, um pouco na Ásia e menos na Europa, porque fica acima um pouco, né? E na América do Norte. Então, são características climáticas de vegetação que tem na Ásia que sempre são parecidas, né? Nas suas características com principalmente a América do Sul. E aí o texto vai, os domínios polares também, que são Polo Norte e Sul, e acaba esse capítulo 4. É um capítulo bem tranquilo de entender, porque ele é mais análise de imagem e de textos, né? Basicamente isso, no ano, uma boa semana para vocês. Olhem o material de apoio, porque essas atividades e essa dica de como vocês fazerem vai estar lá também escrito, e também vai estar na aula do diário de classe do Unimestre, né? Tudo vai estar no Unimestre, inclusive essa videoaula. Uma boa semana aí para todos.